Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Quero repartir com os irmãos uma passagem aqui de Atos. Na verdade, é um estudo sobre Atos, né? Estou falando da passagem, mas eu quero fazer bem mais do que isso. Mas vamos ler antes algumas passagens que são, assim, a base daquilo que algumas coisas que estaremos vendo por esses dias, tá? Então, está lá no capítulo 1 de Atos, logo no começo, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse: de mim o vistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compõe-se de 120 pessoas. Aqui eu vou parar essa leitura porque eu quero ir para um outro trecho agora. No capítulo 2, comecinho do capítulo 2, pulando o capítulo 2, né? Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que, possuída de perplexidade, porquanto cada um deles ouvia falar na sua própria língua. No versículo 6, repetindo o versículo 6, que eu li muito mal. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estando, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia da Panfilha, do Egito, das imediações da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Todos atônitos perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, e advertiu-os, dizendo nesses termos: Varões e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindos pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vede, varões, israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquo, a qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ser por ela retido, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porquanto não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do qual nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. Porquanto Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para todo quantos o Senhor de Deus chama. Com muitas palavras, com muitas outras palavras do testemunho, nós estávamos dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, se aceitaram a palavra, foram numa festa daquele dia de quase 3 anos. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, logo no começo, quando ainda Jesus está conversando com os apóstolos, eles perguntam para Jesus, será esse o tempo que restaura o reino a Israel? E Jesus responde, não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Essa pergunta dos apóstolos, feita do modo como eles fizeram, é sintomática, provavelmente, daquela mensagem distorcida que ainda havia entre eles, de que os judeus teriam o Messias para chamar de seu, segundo suas expectativas, de que Jesus ou o Messias, né, iria livrá-los do jugo romano, no caso da escravidão, e ia colocá-los em relação às outras nações em uma posição de muita vantagem. Essa era a expectativa deles naquela época. Aparentemente, a pergunta dos apóstolos ainda reflete essa expectativa. E é uma expectativa que não foi cumprida. Jesus não a cumpriu naquele tempo e, sinceramente, não a cumprirá depois. Embora os judeus ainda esperem assim, e embora alguns irmãos muito sinceros achem isso, algumas pessoas da igreja achem isso, principalmente baseado naquela palavra que Jesus disse, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, alguns dizem assim, alguns sinceros, mas um tanto equivocados, dizem assim, não, mas Jesus,
não disse que não ia restaurar. Só disse que eles não iam saber a época. Mas vejam bem, esta é uma passagem, esta é uma parte, e há outras nesse sentido, em que as pessoas perguntam a Jesus, aparentemente em um nível de entendimento, e Jesus responde em outro nível de entendimento. Ou mais especificamente, as pessoas perguntam as coisas para Jesus naquilo que elas entendem, e Jesus responde naquilo que as coisas de fato são. Porque numa outra ocasião, quando Jesus está expulsando os vendilhões do templo, Jesus diz, aliás, as pessoas ficam indignadas quando Jesus está fazendo aquele ato e dizem, olha, que credenciais você mostra para fazer isso? Com que ousadia você está fazendo isso? E Jesus diz a eles, destruir esse templo e em 3 dias o reedificarei. E aí, novamente, eles falam para Jesus, mas em 46 anos foi edificado esse templo, como você vai reerguê-lo em 3 dias? Só que nesse caso a passagem explica que Jesus estava se referindo a ele mesmo. O templo ao qual Jesus se referia era o seu próprio corpo. Era uma menção à ressurreição, que Jesus ia ressuscitar no 3º dia. Ele seria morto, crucificado, mas ressuscitaria no 3º dia. Nesse caso, então, temos uma explicação sobre a expressão de Jesus. Aqui os apóstolos perguntam, provavelmente imbuídos ainda de uma ideia de um messianismo terrestre, e Jesus diz, não vos compete saber os tempos ou a época que o Pai reservou a sua exclusiva autoridade. Ora, essa expressão Jesus usa geralmente referindo-se a questões escatológicas, questões relacionadas ao fim. Quando Jesus fala da sua segunda vinda, ele diz que era um tempo reservado à exclusividade de Deus, exclusivamente, que apenas o Pai sabia. Era um tempo reservado à autoridade exclusiva de Deus. E é muito provável que, falando dessa forma, Jesus está se referindo não a uma restauração de Israel naquela expectativa dos judeus, mas a uma restauração de todas as coisas que tem em Israel o seu sinal profético. E é aí que muita gente derrapa. Porque Israel é o protótipo do que será a ação futura de Deus em relação a toda a humanidade. Isso lá no Antigo Testamento. Israel é o protótipo do povo de Deus. E de tudo aquilo que virá a ser o povo de Deus, a igreja, nos dias do Novo Testamento, e de todas as ações que Deus fará pela igreja, na igreja e através da igreja. Então é mais correto entender que é a isso que Jesus se refere quando ele diz, não nos compete saber os tempos. Porque o que Jesus começa a fazer através do Espírito, a partir daí, refere-se à estação mais avançada do reino de Deus e tudo aquilo que de mais completo e de mais amplo Deus fará através do Espírito, tendo a igreja, o povo de Deus, como seu sujeito principal. Então, a rigor, Jesus já não se refere mais a Israel, pelo menos a Israel étnico, o Israel geográfico, Israel judaico, né, por assim dizer, entendido como o povo judeu e todas as expectativas até distorcidas, eu diria, que eles tinham a respeito deles mesmos como sujeitos perpétuos e permanentes de toda e qualquer ação. Jesus não se refere a isso. Se hoje em dia, irmãos, que ainda entendem assim, estão sinceramente equivocados. Nós vemos lá, por exemplo, no diálogo de Jesus com aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, os discípulos de Emaús, como se chamam, né? Lá no final do Evangelho de Lucas, há 2 pessoas que estão caminhando na estrada de Emaús, e Jesus aparece a eles, eles não reconhecem Jesus a princípio, e eles falam, puxa, a gente achava que ele ia ser o Redentor, falando a respeito do próprio Jesus, né? Eles não entendiam ainda que era Jesus. E eles falam, e eles perguntam, aquele viajante para eles ainda era anônimo, por que vocês estão tão tristes? Jesus pergunta para eles. Eles não sabem que é Jesus. E os 2 falam para Jesus de volta, não, você é o único que não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? A respeito de Jesus Nazareno, que aconteceu isso, aquilo. E faz aquele resumo do que tinha acontecido, acabado de acontecer, né, do ministério do próprio Jesus e da sua condenação, da sua crucificação. E no final da exposição eles fazem essa afirmação. A gente esperava que era ele que ia estabelecer, mas aconteceu isso. Ou seja, aqueles discípulos de Emaús
aparentemente estavam frustrados, como os apóstolos, provavelmente muitos discípulos de Jesus, com o desfecho do ministério de Jesus, porque Jesus estava ali, tinha sido crucificado, tinha sido condenado, tinha morrido na cruz. E aquilo frustrava as expectativas de todos eles. E a fala desses discípulos de Emaús reflete isso, esses dois de Emaús. Reflete essa frustração. Porque não era o desfecho que eles esperavam. E Jesus, assim, uma expressão assim, um pouco impaciente, eu diria, né? Jesus diz, ó tardios, para entender o que diziam as Escrituras, vocês não entendem. Vocês nunca leram que convinha que o Messias passasse por esse sofrimento, passou depois do plano de sua glória? Então havia todo um aspecto disso, de sofrimento que estava incluído no plano redentivo de Deus, a qual eles, por atentarem a uma interpretação estritamente nacionalista, estritamente judaica, estritamente sua, perderam de vista. Então esse fato todo de que o Senhor iria ser crucificado, que Jesus iria crucificar, que consta de vários salmos, que consta de Isaías 53, que Davi profetizou de diversas maneiras, todas as circunstâncias, eles simplesmente haviam perdido de vista. Porque achavam, então, que o Messias iria fazer uma obra redentora num sentido estritamente político e nacional. Jesus não cumpriu isso. Os apóstolos, quando perguntam para Jesus, será agora o tempo em que restaura o reino de Israel? É como se nas entrelinhas dissesse, tudo bem, você foi crucificado, tá, mas você ressuscitou. É agora, então? Hã? Mais ou menos estou perguntando isso. Tudo bem, né? Você morreu, você não contava com isso, mas agora está aqui. E agora? Vai ser agora? Agora é para valer? E Jesus responde, não vos compete saber os tempos, nem a época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A expressão essa que se refere, repito, às coisas escatológicas, às coisas do fim. Porque tudo que vai acontecer a partir de Atos dos Apóstolos já são acontecimentos da expressão final e mais definitiva de tudo aquilo que Deus vem realizando desde os dias do Antigo Testamento. Porque quando nós lemos lá no Pentecostes, nós lemos, acontecerá nos últimos dias, são os últimos dias, são inaugurados pelo Pentecostes, pela descida do Espírito Santo. E é a isso que Jesus se refere, respondendo aos apóstolos, não vos compete, mas descerá sobre vós, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Porque João batizou vocês em água, mas vocês serão batizados. João batizou em água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não muito depois disso. E a partir da descida do Espírito e do batismo com o Espírito que os apóstolos iam receber, que é uma promessa, a partir daí as coisas mais definitivas seriam desvendadas. Temos que entender que o povo judeu no Antigo Testamento foi chamado como sinal profético acima de tudo. E que tudo aquilo que Deus fez e realizou no meio desse povo não era, a rigor, um diálogo com a etnia judaica, mas com a identidade profética deles como povo de Deus. As promessas de Deus e tudo que Deus prometeu se cumpriu fielmente naqueles que obedeciam a Deus. Isso é verdade, inclusive no Antigo Testamento. Então, essa questão do povo judeu ser o povo escolhido na pura etnia, na pura raça, nem no Antigo Testamento não era para ser assim. Porque o remanescente fiel era sempre o povo fiel a Deus, não necessariamente o povo humanamente constituído. E é esse povo que vai ser a vanguarda da igreja. Os apóstolos são todos judeus e o evangelho começará a ser pregado a partir de Jerusalém e a partir dos judeus em primeiro lugar. Então eles são a vanguarda ainda das promessas de Deus, embora aquilo que ia ser constituído em Jesus extrapolasse esses limites. Porque Jesus é Messias da humanidade e não dos judeus. É o Messias que veio para reconciliar a humanidade com Deus. Israel teve um papel assim, de sinal profético do Testamento. O fato é que a plenitude da corporeidade, a plenitude do corpo dos adoradores verdadeiros, daqueles que adoram ao Pai em espírito e verdade, está em Jesus. Não mais na etnia. O povo de Deus é o povo de Deus dando nas pisadas de Abraão.
nem tanto a ver com o sêmen de Abraão, mas com a fé na qual andava Abraão. É isso que constitui agora de Deus, a aceitação de Jesus e o novo nascimento. Isso faz com que o povo de Deus seja povo de Deus. Isso é uma verdade que vai ser depois revelada. Paulo vai ter muito trabalho com isso ainda, né? Mas isso fica para depois. Nós vamos ver os desdobramentos dessa questão mais para frente. Mas já está apontado nesse princípio de diálogo o que será o povo de Deus, o que será o Evangelho e o papel da igreja nesse processo a partir daí, onde Jesus fala que eles vão ser cheios do Espírito e serão testemunhas de uma nova dispensação, de uma nova idade no reino de Deus, onde não haverá nem judeu, nem gentil, nem nada, mas todos serão um em Cristo Jesus.